Bom, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco. Eduardo, queria agradecer mais uma vez você ter montado a apresentação aí para nós e trazer mais um destino aí de natureza que você gosta bastante. Então, te passo aí já a palavra para o treinamento bem rápido. Tá, ok, então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo a tela agora ou não? Eu estou, Eduardo, tá tudo certinho Tá, aqui. tá tudo certinho? Tá, o pessoal também está ouvindo e vendo bem. Ô, Hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente das que eu faço, tá? Que normalmente eu faço ela, que eu estava achando muito longa, eu vou tentar compactar mais, tá? E trazer algumas experiências que não são usuais para os brasileiros, mas eu acho que vale a pena citar e vocês passarem para os passageiros. Porque os passageiros, normalmente, eles têm um foco que é assim, Flórida, 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 Nova York, Califórnia, Califórnia e Las Vegas. Eles veem os Estados Unidos muitos dessa forma, tá? Eles não têm o hábito de explorar muito o interior dos Estados Unidos, ou quando eles fazem alguma coisa no interior, eventualmente fazem Chicago, ou vão para o Colorado no inverno para esquiar, às vezes em Utah, tá? Na região de Salt Lake City, que tem opções de esqui mais acessíveis, tá? Mas esse é o grande foco dos brasileiros. E eu vou mostrar alguma coisa diferente que eu acho que vale a pena quando as pessoas vão fazer uma viagem para os Estados Unidos, fazer um complemento, tá? Vamos começar aqui. Eu vou começar num destino que muitos poucos de vocês devem ter já conhecido, viajado para lá. South Dakota a Wyoming. Tá? É uma viagem para o interior dos Estados Unidos, que eu vou iniciar agora em Rapid City, em South Dakota, e finalizar em Jackson, em Wyoming. Jackson é um lugar também que tem uma estação de esqui muito boa. Vamos conhecer atrações, locais, tipos do interesse do interior, vivenciar a cultura americana do interior e ver passar paisagens assim que vão ser inesquecíveis. A vida animal, eventos geológicos e até cowboy nós vamos ficar passeando por aí. E essa famosa foto que todos conhecem, que é do Mount Rushmore. Quando a gente chega em Rapid City, a gente fica surpreendido na cidade que nas esquinas tem estátuas dos presidentes. E essa é uma mapinha do centro da cidade, do downtown, onde estão as estátuas de cada presidente que eles vão pondo. Tá? Por exemplo, do Kennedy aqui tem do Jimmy Carter, George Washington, George Bush Sr., tá? Roosevelt. E é interessante esse procedimento deles, que eles chamam a cidade dos presidentes. E essas são as fotos como que eles fazem. Que nem aqui nós temos do Reagan, aqui nós temos do Bush. Então, toda esquina tem isso, é uma curiosidade. Rapid City é uma cidadezinha que nos surpreende. Apesar de não ser uma metrópole, ela tem um hotel, o Alex Johnson, que pertence à rede Curió da Hilton, que é a rede Curió, como vocês devem saber, são só hotéis tradicionais das cidades que mantêm as características antigas ou de tradição do destino que eles estão. Então, ele entrou recentemente para a rede Curió, ele era independente. Tem pequenas cervejarias, tem o Museu dos Dinossauros, tá? Para crianças, por isso que eu acho que é o foco muito nessa viagem, principalmente nessa primeira parte, para quem tem crianças. E tem até uma igreja lá, que é essa Chapel in the Hills, que ela é uma cópia de uma Stave Church da Noruega, mas é uma igreja evangélica que existe lá, que fizeram nesse modelo, que é uma curiosidade. Existe também o Museu de Geologia, que tem muita coisa de paleontologia, mas eu não fiquei levando isso daí para muito a fundo, tá? Eu prefiro fazer uma coisa que vocês vejam, que
tem várias opções e usar muito mais o itinerário que nós vamos fazer, tá? Se vocês verem que de Rapid City aqui até Custer, onde pode ser a primeira parada, são só 72 quilômetros. E no meio do caminho tem o Bear Country, tá? Esse lince aqui está no Bear Country, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Hill City, onde tem passeios de Maria Fumaça, que tem o Museu de Ferroviário de South Dakota. E vocês vão ver que tudo aqui é muito próximo. Ó, com 72 quilômetros, nós temos muitas atividades. Esse é o Bear Country. O Bear Country é um lugar que quem foi de São Paulo sabe que a gente tinha o Simba Safari antigamente, tá? Então, o que acontece? Ficam todos os ursos, os linces, e aí nós passeamos de carro por eles. É muito tranquilo, tá? Normalmente são ursos, às vezes, resgatados, que depois se procriam, aí vão ficando. Então, a quantidade de urso é bem grande aqui, e a gente chega muito próximo deles. E essa é aquela famosa Maria Fumaça, que existe passeio também a partir de Hill City, tá? E Hill City é uma opção de acomodação também para quem está fazendo esse passeio. Daí nós passamos no caminho pela Crazy Horse. Crazy Horse é um sonho de um cara que ele começou a construir isso daí em 1948. Ele quer que seja a maior estátua, tá? Esculpida em rocha do mundo. Ela terá, quando for concluída, 172 metros de altura. Isso é o projeto original. Isso é o que foi feito até hoje, depois de todos esses anos. Aqui vocês têm o tamanho de uma grua para ver como que é feito, para vocês imaginarem o tamanho disso. Esse buraco que eles estão abrindo justamente está nessa parte aqui. Então, é um absurdo. Só que eles criaram um visitor center aqui, que a gente vê, tá de longe. Aqui está a construção, aqui embaixo vocês veem a construção, onde tem loja, que americano tem lojinha de souvenir, cafeteria, tudo isso. Que é uma parada interessante. Mas da estrada, de longe, a gente já consegue visualizar isso. Daí a gente vai dormir em Custer, que é uma cidadezinha pequenininha, tá? Que é onde justamente começam os bisontes. E aqui em Custer nós temos assim quem é mais antigo, lembra bem dos Flintstones. Nós temos o Parque dos Flintstones também aqui para as crianças. E temos passeio de balão, tá? Essa cidade é bem típica porque, vamos supor, 8 horas da noite os restaurantes praticamente fecham, tá? Você só entra até 7h30, às vezes até às 8, se vocês forem bonzinho, porque as cozinhas devem fechar no máximo às 9. Então, quando chega às 6 horas da tarde, você já não mais consegue restaurante aí, tá? Bem típico do interior americano. Agora nós vamos para o Custer State Park. Esse é o Sylvan Lake. É um lago muito bonito, porque ele tem praticamente 40% das margens dele são essas rochas, essas formações rochosas, tá? Que a água chega na rocha. Aqui esse gramado com uma calçada para passear, então fica com caiaques, pedalinhos, e desse lado aqui tem uma pequena praia, só que a água é bem gelada, tá? Mas isso daí está dentro do Custer State Park. Eu vou dar uma ênfase no Custer State Park, porque realmente é um lugar muito bonito para se passear. No Custer State Park, tá? Isso daqui é a estrada que vai dar acesso a essa estradinha que é a entrada do Custer State Park, que a gente faz a Wild Loop, que é a volta dentro do State Park, onde a gente vê vida selvagem e passa por uma estrada muito interessante, tá? Ô, Eduardo, só Fala. parar aqui, o pessoal, tem umas pessoas entrando e não Tá. foram uma só. Algumas eles pediram para quando você for mudando, falar o estado que você tá, porque aí elas vão se localizando aí conforme estão entrando. É, Tá. tá, Então vamos desculpa voltar atrapalhar. aqui. Nós estamos sempre em South Dakota, tá? Por enquanto. Eu ainda não fui para o Wyoming, tá? Então nós saímos de Rapid City, que eu acho que é a maior cidade lá, junto com Sioux Falls, são as grandes, tá? E a capital, só para vocês saberem, é Pierre, uma cidade bem pequenininha, tá? Então eu só saí de Rapid City e cheguei até Custer, que está aqui, que são só
72 quilômetros de distância, para vocês se localizarem, tá? Eu estou sempre em South Dakota. E tudo isso é nessa região, tá? Atrativos para criança. Daí nós estamos aqui, o Custer State Park, que tem a entrada. Daí nós fazemos o loop, onde nós vamos ver a vida selvagem, tá? Então os bisontes já nos recepcionaram nessa viagem. E como tem no final uma região de montanha rochosa, tá? A gente tem vários túneis, várias atrações durante esse passeio. E é muito comum você ver grupos de ciclistas, grupos de motoqueiros. Eu vi de carros daquele Mini inglês, vi clube de carros de Volkswagen passeando. Vários clubes de carros passeiam por essa região, que é uma região muito panorâmica, tá? Seria talvez semelhante um passeio, vou até as Serras Gaúchas, quando a gente fala em termos de Rio Grande do Sul, ou vamos talvez para Petrópolis e Teresópolis, que é do Rio de Janeiro. Cada estado aqui nosso a gente tem mais ou menos, tá? Uma região, tá? Que nós fazemos esses passeios típicos e agradáveis. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma estrada dentro do Custer State Park que eles chamam o rabo de porco, tá? Porque é tão a curva, tá? Vocês veem que ela faz um desenho de um rabo de porco. Ela vem, faz a voltinha e passa por baixo, por causa da parte rochosa. E tem um dos túneis de pedra que é maravilhoso, que a hora que a gente chega, está cruzando o túnel, a hora que está acabando o túnel, a gente consegue ver o Mount Rushmore aqui no fundo. Tá? Por isso que tem toda uma logística e como orientar o passageiro para ter essas surpresas. Tá? Por isso que eu falo que, pulei o slide aqui, não estou achando o slide que eu tinha, que é justamente o slide que mostra esse trajeto. Eu vou acrescentar esse slide na apresentação para vocês verem que eu mostro, tá, nesse slide, que esse passeio tem que ser feito no sentido anti-horário para você ter essas surpresas durante o teu trajeto, tá? Eu não sei porque, realmente foi uma falha minha aqui a hora que eu fiz a visão geral, mas eu vou acrescentar o slide para vocês, tá? E tem essa explicação sobre o sentido que vai ser feito, tudo isso. Depois eu estou saindo do Custer e vou já passar para o Devil's Tower, tá? Que aqui, tá? A gente já está entrando em Wyoming, tá? O que acontece? Nesse caminho, é um caminho curto, 200 quilômetros, a gente faz num dia tranquilo. Essa região do Black Hills National Forest, muito agradável para passear. Não chega a ser uma reserva, mas assim, é um lugar onde você tem aqueles riachos bonitos, aqueles lagos. É um passeio bem interessante isso, até chegar em Deadwood. Por que Deadwood é conhecido? Deadwood é dos cowboys. Eu acho que muitos de vocês assistiram já, se não podem assistir, quando eu falo alguma coisa de filme, Butch Cassidy e Sundance Kid, que é com Ready for You, Paul Newman, tá? Aquele famoso filme deles, tá? Então, essa é a região dos cowboys. Isso daqui é o Wild Bill Bar, que eles falam que é a terra, Deadwood é a terra do Wild Bill, é tudo com tipo faroeste. Essa é a ruazinha principal, que eles têm uma parada, tá? E o que acontece toda tarde, tá? Às 4 da tarde, eles têm até aqueles duelos antigos que eles faziam, né, no Velho Oeste, eles reproduzem na cidade. E vocês veem que ela é toda de madeira e tudo cheio de salão. Então você entra, vamos supor, num desses bares, fala assim, olha, essa cadeira que tal cara famoso lá do Velho Oeste foi assassinado durante um jogo de pôquer. Esse daqui foi assassinado nessa cadeira enquanto estava na barbearia, fazendo a barba, entrando lá os adversários deles e mataram por dívida de jogos. Então, toda aquela história que a gente vê em filme, que a gente acha que é muito baboseira, eles reproduzem aí, tá? Então, é uma coisa interessante, justamente para as pessoas mais idosas, vou dizer, tá? Que já viveram isso. A parte focada para a criança, a menos que queira essa experiência, seria realmente na região do Custer.
tá? State Park. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala no Custer, às vezes uma pessoa, não, quero ir para a Flórida, quero ir para um outro lugar, fiquem umas 4 noites na região da Custer and Rapid City, deixa as crianças conhecerem coisas diferentes, tá? E depois vão fazer o seu destino final na viagem, que normalmente é repetição. O que acontece quando a gente cria essas alternativas? Hoje em dia, a turma vai para a Flórida, eles querem fazer tudo sozinho, sabem fazer sozinho. Muitos têm até apartamentos, casas lá. E nós, como operadores, e vocês como agentes, a gente perde toda a venda disso, a gente não usufrui de nada disso, não se beneficia. Então, quando a gente cria alternativas para as pessoas verem coisas diferentes e nós podemos orientá-los, a gente está agregando um valor na viagem e também tendo uma remuneração por ter agregado isso. E vai ser uma experiência muito interessante para os passageiros, tá? Isso daí foi até uma curiosidade, que quando eu passei em Deadwood, eles fazem uma piscina enorme e fazem um torneio de salto de cão na piscina. É uma coisa muito maluca, tá? O que acontece? Eles vêm correndo por essa plataforma aqui, com um bicho de borracha, alguma coisa, e o dono do cão joga esse bicho de borracha aqui longe. E o cachorro pula atrás e eles medem a distância. Isso daqui é tudo graduado, eles medem a distância que o cachorro pula. Tá? Isso daí ocorre lá durante o verão. Tá? Tem a época específica deles. Então, são curiosidades que a gente nunca imaginei ver isso em algum lugar. Tá? Isso daqui eu estou chegando agora em Devil's Tower, tá? Que já estou em Wyoming pelo mapinha que vocês viram. Tá? Onde nós vamos ver é muito famoso por esse filme, Contatos Imediatos Terceiro Grau. Quem já assistiu a um filme do Spielberg, tá? Justamente essa é a Devil's Tower onde eles usam na filmagem. Tá? Eu fiquei numa cidadezinha tão pequenininha, porque é a única que tem bem próxima do Devil's Tower, a população devia ser de uns 600 habitantes, e quando eu cheguei lá, devia ser umas 5 horas da tarde, que eu fiz o check-in, a mulher lá do hotel, que era uma mulher pequenininha, eu falei assim, tem lugar para jantar? Ela falou assim, olha, tem, aqui você sai à esquerda, na segunda esquina, vira à direita, tem um café. Mas é bom o senhor ir logo lá, porque aí eles fecham às 8 da noite, tá? Então, vocês têm que jantar entre 6, 6 e meia no máximo, para dar tempo, porque a cozinha fecha. Então, isso é o interior dos Estados Unidos, tá? Essa é a Devil's Tower, que você já deve ter visto. É justamente na planície americana, na que eles chamam das pradarias, que é a mesma que estende até o Canadá. Tudo é completamente plano e esse monolítico que está no meio da paisagem. Esse monolítico, ele tem esse lado com essas ranhuras mais marcantes. O que eles falam, tá, que é aquela lenda deles, dos índios, é que umas meninas subiram aqui para se proteger de um ataque de urso. O urso tentando subir para pegar, ele arranhou a pedra. Então, essa é a lenda sobre isso. Então, existe até cartões postais, tudo que aparece um urso tentando subir, tá? Nesse monolítico. Então, é um lugar famoso dentro no interior dos Estados Unidos. Ficou muito famoso pelo filme também, mas é um ponto de destaque e é um parque nacional, tá? O Devil's Tower National Park. Daí nós vamos sair do Devil's Tower, aqui, e vamos para Cody, tá? Tudo isso daqui é Wyoming, tá? E essa linha aqui em cima, tá? É a divisa do estado que chega a ser Montana, tá? Então, nós saímos de Devil's Towers, passamos uma cidadezinha muito pequenininha, que é Gillette, tá? Passamos em Buffalo. No meu caso, eu dormi em Sheridan, mas pode dormir em Buffalo, pode pernoitar, porque são 500 quilômetros. Essa região de floresta também é muito bonita para passar, por isso, se vocês pegarem qualquer itinerário, eles vão mandar vir por baixo, tá? Eu fiz questão de vir por cima justamente para passar aqui. Vocês podem ver que é sinuosa a estrada aqui. E essas cidades têm algumas características bem diferentes uma da outra, tá? Gillette
tem uma mina de carvão enorme em Gillette. Então, a cidade está vinculada à mina. Então, eu até achei que eu já ia achar a fábrica de Gillette lá, tá? Buffalo, tá? Essa cidadezinha é uma cidade pequena, muito agradável, e aonde eu até assustei, porque eu vi pessoas na rua andando com rifle, tá? Daí que eu vi que tinha uma loja, tá, enorme de armas, junto com parte de pesca, roupa de inverno, para trekking, tudo. É uma loja só bem no centrinho da cidade, na rua principal, onde as pessoas vão lá para comprar munição, para fazer várias coisas de arma, porque eles têm muita caça aí, eles caçam cervos, caçam, sei lá, aqueles patos, fazem muita coisa, tem muita arma. E eles andam com aqueles rifles pela rua, tá? Eu achei meio estranho, tá? Mas é uma realidade bem do interiorzão americano, tá? Quando a gente ouve algumas coisas assim sobre o interior americano, é isso. E Sheridan é uma cidade um pouquinho maior, que já fica sendo mais ou menos dessa região aqui, o centro comercial. Tá? Quando eu falo maior, ainda é bem pequeno. Tá? A única coisa que tem é um hotel novo que está lá. O que eu senti quando eu fiz todo esse percurso aqui? Tá? Eu senti um Estados Unidos que eu conheci na minha adolescência, quando eu estudei lá. Tá? Então, eles tinham o mesmo jeito de se comportar, o mesmo jeito de conversar, o mesmo jeito de agir, tá? Daquela época, de muitos anos atrás, que eu frequentei, quando eu estudei lá, né, que eu convivi com os americanos. E hoje, isso é uma coisa, para mim foi saudosismo, mas bem interessante. Daí nós chegamos a uma cidade com uma particularidade muito grande, que é Cody. Isso daqui que vocês estão vendo verde já é o início da área do Yellowstone, tá? Cody. Cody é a cidade do rodeio. Nunca imaginei que teria o rodeio tão forte como eles têm lá. Todas as noites eles têm rodeio de junho a agosto, tá? E o rodeio de lá, eu pensei, vou assistir um rodeio, porque aqui no Brasil eu não assisto, vou lá para ter curiosidade e ver como que é. Vocês não imaginam a importância que tem esse rodeio nos Estados Unidos. Ele é um rodeio de preparação para os grandes eventos do Texas, de Calgary. Então, o que acontece? Eu tenho a impressão, pelo que a apresentação que eles fizeram, foram campeões de rodeios, nos grandes rodeios, como Stampede de Calgary, que se uniram, uns 4, e construíram isso, que é o lugar onde todos os aspirantes aos grandes rodeios passam por aí como uma eliminatória e com treinamento. Então, é de altíssimo nível. Então, quem gosta de rodeio, imagina, é uma experiência. E é um lugar que fica do lado do centro da cidade. Então, você chegar aí no rodeio, o rodeio pelo sol aqui que eu estou vendo, deve ter começado umas 6 da tarde, que escurece lá quase 9 da noite. Só que, apesar de ser no verão, é muito frio. Esse cara aqui devia estar congelando, que eu estou vendo aqui de bermuda do outro lado, tá? Mas eu estava muito bem agasalhado, porque essa região já é muito fria. Isso é uma curiosidade que nós temos no percurso. Então, vocês viram que a gente vê natureza, vê o monolítico, vê cowboy, vê o rodeio, e depois nós vamos passar para a parte mais, diria, mais bonita e mais conhecida, tá? O que nós saímos? Nós saímos de Cody. A tendência de todo mundo é entrar por Yellowstone, para essa rodovia 14, tá? Para fazer o grande loop, que é isso daqui que eu vou mostrar para vocês, tá? A minha opção foi fazer por 296. Por quê? Essa 296 tem essa região, tá? Que é muito bonita e mais deserta. Então, realmente vale a pena, quem for fazer esse tipo de viagem, fazer esse percurso. O que acontece? Quem vem somente para o Yellowstone, a tendência é só fazer esse grande loop e perde todo esse contorno que é muito bonito na região. Depois eu vou explicar sobre Gardner,
e vou explicar os outros locais. Tá? Mas esse é o trajeto. Nesse trajeto, nós olhamos essa paisagem, que isso daqui me lembrou muito a Suíça, o Matterhorn da Suíça. Tá? Esse pico. Tá? Então, vocês vão ver fazendas ainda, canyons nessa estrada, que é a 296. Vimos muitos bisons, tá? Também nos vales, cachoeiras, por isso que eu falo que é uma passagem muito bonita. E vimos ursos, tá? O que acontece? Isso daí já estava na divisa entrando no Parque de Yellowstone. Toda vez no Yellowstone que é visto um urso próximo da estrada, isso daí é bem próximo da estrada, tá? Um veículo de ranger, ele se desloca e fica parado no acostamento para monitorar a reação dos ursos e das pessoas. Então, eles não deixam as pessoas saírem dos carros para filmar, você tem que tirar de dentro do carro, tá? Você pode abaixar o vidro a uma certa distância e eles ficam monitorando. Isso daí é para proteger os visitantes. Então, normalmente, quando é avistado um urso perto da estrada, sempre um veículo de ranger se desloca para dar essa supervisão para os visitantes. Indo pela parte norte do Yellowstone, nós passamos numa das poucas regiões que tem hotelaria dentro do parque, que é uma coisa muito difícil, que vocês têm um slide específico sobre isso. Tá? Esse daí é o Mammoth Hot Spring Hotel, tá? Que é talvez, se não for o melhor, é o segundo melhor hotel das limitadas opções que nós temos dentro do Yellowstone, tá? Esse daqui é o ônibus que eles usam, que é o modelo de ônibus antigo, que justamente vai fazer o passeio do Grand Loop para visitar todo o Yellowstone. Esse o Mammoth Hot Springs, justamente pelo nome do hotel, ele é bem próximo do hotel, ele deve ficar 1 quilômetro do hotel, essa formação do Mammoth Hot Springs. Tá? E daí nós vamos começar a ver as sucessivos marcos, tá, turísticos, que são marcos geológicos, porque nós sabemos que o Yellowstone nada mais é do que uma grande cratera de vulcão, tá, adormecido. Daí nós temos o Celestine Pool, tá? Tudo isso aqui vocês estão vendo a estrada aqui, tá? Que ela vai passando, e eles fizeram a estrada que passa muitas vezes bem perto da onde nós vamos fazer as visitas, e tem uma saída com estacionamentozinho e um caminho que nós vamos visitar, tá? Nós fizemos naquele slide anterior dormindo em Yellowstone. Por que eu dormi no West Yellowstone? Por um motivo muito simples. Eu, com 6 meses, mais ou menos, de antecedência da minha viagem, eu fui começar a procurar hotel. Esquece, né? Não se acha. Então aqui eu pus uma observação muito importante. A acomodação dentro do Yellowstone National Park é muito difícil conseguir disponibilidade, pois com 1 ano de antecedência não é possível conseguir. Então, se alguém pretende viajar para 2021, fazer esse trajeto, já é difícil, tá? Provavelmente a gente tem que começar a pensar para 2022. O parque hoteleiro, nas divisas do parque, com West Yellowstone e Gardner, que eu falei para esse no acesso norte, estão localizados no estado de Montana, que aqui é a divisa do estado, Wyoming para Montana, e lá em Montana ela faz que nem um L que abraça o Wyoming, tá? E esses hotéis têm que ter uma antecedência de uns 6 meses. Isso é difícil para o brasileiro, mas existe, né? A gente tem que se fazer. Esses pontos em vermelho são onde existem acomodações dentro do Yellowstone Park, tá? São muito limitadas essas acomodações, mas são esses pontos. Além dessa estrada aqui, tá? Que a gente está vindo daquele Mammoth Springs, que é bem lá na ponta que nós temos outro ponto de acomodação. Quando nós fazemos o Grand Loop, o que acontece? A gente já começa
Eu mudei, na realidade é Silex Springs isso daqui, preciso fazer essa correção, que a Celestine é a primeira, tá? Então, nós temos a estrada aqui, novamente, tá? E a Silex Springs, que é... Aí é o geyser mais importante que eles têm no Yellowstone, o mais famoso, tá? O de Field Visitor Center. Esse daí é o centro de visitantes, onde tem cafeteria, lógico, que tem uma lojinha, tá? E a gente saindo, isso daqui é a parte da frente que dá para o geyser. A gente saindo, eles construíram que nem os auditórios, com alguns bancos em semicírculo, com uma distância, com uma grande garantia do geyser. E aqui dentro eles têm a previsão do horário da próxima erupção, porque existe uma frequência nessas erupções, tá? Varia muito pouco. Então eles dão uma previsão assim, olha, entre 9h05 e 9h15 está prevista a próxima erupção. Entre 10h20 e 10h30 está prevista. Então a gente tem mais ou menos o horário da próxima erupção que a gente fica lá e para poder assistir. E daí ela começa pequenininha, tá? Ela começa borbulhando dessa forma, de repente ela joga esse jato de água com vapor bem alto, tá? E depois ela vai abaixando, abaixando até que suma. Então isso daqui é uma sequência, tá? É justamente desse auditório que a gente vê o Old Faithful, o geyser tendo a erupção dele. Continuando o trajeto, tá? A gente vai passar pelo Yellowstone Lake, que é um lago muito bonito, inclusive tem até ondas, tem lugar aqui de mais ondas, tá? Eu não fiquei enchendo de slides, mas é um lago muito bonito. E o que acontece? Como a gente fica normalmente ao lado do parque, e o parque não tem tantas opções, tá? Não, vou parar para comer, vou parar para isso, o piquenique é a coisa mais comum de ser feita lá. Então, o que acontece? Quando a gente sai de manhã do hotel, por exemplo, esse hotel, o que ele fez? Ele dá uma bolsa térmica para a gente e faz um lanche, tá? Já prepara, ó, sanduíche, refrigerante, aqui deve ter, sei lá, maçãzinha, tá? Não, aqui tem maçã, aqui tem cookie. Então, eles preparam, põem nessa embalagem e te dão para quando você achar um lugar interessante na hora que você quiser almoçar, você para e faz seu piquenique. Esse é mais ou menos o esquema de alimentação dentro do Yellowstone, tá? Seguindo, a gente vai ver a grande cachoeira do Yellowstone, que congela no inverno, que a gente vê em vários documentários, e eu achei 2 ursos amistosos durante a viagem. Tá? Eles estavam perdidos lá, eles estavam sendo divulgados porque eles dançavam break, tá? E eles foram importados, esses 2 ursos foram importados do Yosemite Park, tá? Mas eles estavam lá fazendo divulgação em Yellowstone. Esse é Só o para grande... mostrar como a foto ali é bonita, né? O rapaz na foto. Eu não sei, eu estou simplesmente comentando que eram ursos amistosos que eles tinham importado de Yosemite. Essas observações não cabem a mim fazer. Tá? Aqui tem o Grand Canyon deles, tá? Eles têm um canyon que sai da Yosemite Falls, que é famosa, tá? Voltando no Yosemite Falls, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui a gente consegue cruzar o rio Yosemite para vir desse ponto para fotografar. E se vocês observarem aqui, bem em cima tem um observatório que fica bem em cima do Yosemite Falls também, que essa estrada é a estrada que faz o loop. Quando a gente cruza para fotografar, tá? Depois a gente volta e continua fazendo o Grand Loop. Aqui existe, tá? Eu marquei os pontos de entrada, tá? A hora que eu for sair para Jackson. Bozeman, que está aqui, tá? Que é em Wyoming. Billings, em Wyoming. Jackson, aliás, Billings e Montana, desculpa. Bozeman e Montana. Jackson e Wyoming são os 3 aeroportos de acesso
para a região do Yellowstone que está aqui. Nós vendemos com mais frequência, tá? Chegando em Bozeman, tá? Porque em Gardner tem um parque hoteleiro interessante para poder fazer todo esse passeio que é o Grand Loop, tá? Que é o Grand Canyon Village, contorna aqui perto do lago, passa pela parte oeste do lago, que é aquele contorno que a gente faz, o Grand Loop, tá? E depois a pessoa sai por Jackson, ou chega em Jackson, faz isso e sai por Bozeman. Eu acho que 90% dos passageiros entram por Bozeman e saem por Jackson, tá? E a hospedagem dificilmente consegue-se dentro do parque, a maioria é feita em Gardner, tá? Ou, eventualmente, em Yellowstone. Por que a gente procura fazer em Gardner? Porque é mais próxima do aeroporto, tá? Agora, quem está com carro, com tempo tranquilo, a gente pode usar West Yellowstone. Isso são mais 200 quilômetros, estão vendo que as viagens são sempre, não são muito próximos, tá? Aqui tem ali os Falls e o Grand Teton National Park, tá? E aqui a gente começa a ver os alces, e essa região já é muito comum de ver esse tipo de vida selvagem, tá? A única coisa que eu não vi na natureza lá foram os lobos que foram reintroduzidos há pouco tempo em Yellowstone, porque com a matança desequilibrou a natureza e agora ela voltou a ser equilibrada de novo quando eles puseram os lobos de volta em Yellowstone. Aqui nós vamos sair do Parque Nacional de Yellowstone e vamos entrar no Grand Teton National Park, que é o parque contínuo ao Yellowstone, mas com características diferentes, tá? Enquanto Yellowstone, nós falamos que ele está dentro de uma cratera de vulcão, que isso daqui é tudo com formações geológicas recentes por causa do vulcão. Aqui já tem uma outra característica e nós estamos no meio das rochosas, tá? No caminho que a gente está saindo do West Yellowstone ou do Grand Loop para descer para Jackson, nós vamos passar pelo ponto que é a segunda maior atração, porque o primeiro é o Geyser, a segunda maior atração, porque depois nós temos a Yellowstone Falls, que está dentro do parque, que é o Grand Prismatic Springs. Então, vocês têm essa coloração, essa é a passarela que a gente passa para visualizar, e esta é a visão que nós temos, tá, ao nível do chão. Então, ela é muito interessante vista com uma visão aérea, tá? A gente vê tudo isso daqui passando. Isso daqui é comum a gente ver ao lado da passarela, boné, porque a turma vai de boné, voa o boné e fica aqui. Você não pode entrar, porque isso daqui é tudo muito quente. Então, a gente vê muitas coisas perdidas aqui sem poder ter acesso, tá? E, geralmente é boné de turista que cai aí, que eles recomendam não ir com nada quando a gente está passeando nessa região ao redor do Grand Prismatic. E isso não é só no Grand Prismatic, não. Todos os outros pontos de visitação onde a temperatura é muito quente, tá? Porque que vem da camada inferior da Terra, tá? Tem essa preocupação de ter guarda-rail para as pessoas não ir, todas as passarelas independentes e são muito bem protegidas, tá? Isso daqui é no caminho já no Totem, tá? Nós vamos, que é na divisa praticamente do Yellowstone, tá? E nós temos a Lewis Falls, que é uma cachoeira muito agradável de ver, porque é um rio bem suave, onde tem até um pessoal que se aventura a pescar. Isso aqui é aquela roupa especial, impermeável, que eles entram no rio para fazer um flying fish, para pescar trutas, tá? Dá para pescar também quem quiser pescar lá. Essa foto é interessante, que é no mesmo dia que eu estou descendo, tá? Nós temos o Continental Divide, e aqui tem elevação. O que significa isso? Significa que nesse ponto do Yellowstone, tá? Os Estados Unidos, ele se divide. Então, desse ponto para o oeste, todos os rios vão para o Pacífico. Desse ponto para leste, todos os rios correm para o Atlântico. Então,
Por isso que o Yellowstone está bem na divisa, na divisão dos Estados Unidos para bacias hidrográficas. Então, cada um corre para um lado, tá? A água. Então, ou vai para o Atlântico ou vai para o Pacífico, e esse daí marca a divisão deles. E essa é a entrada do parque quando eu estou saindo, indo em relação a Jackson. Isso já é o Teton. O Teton já tem uma característica completamente diferente, lembra muito uma Suíça, uma paisagem, tá, europeia, dos Alpes, tá, ou das Rochosas, do oeste canadense, que é muito similar, porque nós estamos nas Rochosas, tá, com os picos nevados, daqui no verão, com lagos. Isso dá para vocês terem bem uma ideia que a pradaria chegando, como acontece nas Rochosas, que é na costa oeste canadense, perto de Banff, depois de Calgary, nós começamos a ter essas características. Essa é uma foto tradicional da região, que é um celeiro antigo, tá? E com o fundo justamente das Montanhas Rochosas. Essa já é a região de Jackson, que é uma cidade muito agradável. Jackson, tá? Ela tem essa praça, uma característica, tudo isso daqui são chifres de alce, tá? A pessoa fala, pô, mas morreu tanto para ter tanto chifre aqui? Não. O que acontece é o seguinte, anualmente os galhos caem, né? A galhada do alce cai, lá do veado, lá que eu esqueci o nome específico deles, cai, tá? E daí eles montaram esse portal. E ele, quando chega, vai começando o verão, eles vão começar a criar a galhada de novo. E às vezes crescem, tá? Alguns centímetros por dia, que é justamente os machos usam essa galhada para brigar entre outros machos, para conseguir ter o domínio para poder fazer o acasalamento com as fêmeas que estão próximas, tá? Então, a galhada serve justamente para proteção e briga e a imponência deles. E tem até passeio de carruagem ao redor desse parque, porque também tem as características de cowboy. É uma cidade muito agradável. Hoje vocês viram que eu fiz uma coisa mais sucinta para abrir questionamento de perguntas de lugares mais distintos, tá? Então, eu gostaria aí que vocês fizessem todas as perguntas e desculpe pela falha de não ter posto o slide do circuito do Custer, que eu vou acrescentar para vocês terem isso daí no material de quem solicitar e no material que vai para o site, tá ok? Agora, Oi, quem... voltei aqui. Eu estava. Eu acho que foi um pouco diferente a apresentação de hoje, em termos dos padrões normais. Não, hoje foi um pouquinho mais curta, mas foi ótima. Vamos lá, calma aí, gente. Eu estou tentando seguir aqui no chat só rapidinho. Se vocês recomendam essa região de motorhome? Sim, é uma região que dá para fazer de motorhome e nós temos, e até já tivemos um treinamento de motorhome. Se vocês depois quiserem dar uma olhada ali no Best, dá para fazer sim de motorhome, tá? Outra coisa, Eduardo, que você não falou, mas tem vários outros parques ainda mais ao sul, que dá o Zion National Park, o Grand Canyon National Park, dá até para quem tem uma mais longa descer e fazer ali, né? É que essa parte do Zion, tá, do Monument Valley, do Arizona, principalmente do Arizona, ali com a Antelope Canyon, tá, com a floresta petrificada, isso daí eu ia fazer nessa mesma apresentação, tá? Mas daí ia ficar extremamente extensa. Então, eu tenho uma opção para falar com o pessoal, tá? Você pode até fazer uma enquete depois, se gostariam de fazer toda essa parte do Arizona, porque tem muita coisa interessante ali no Arizona, pegando do Monument Valley, a parte dos Navajos, tá? A grande cratera do Meteoro, tá? É uma região muito interessante para ser explorado, e eu não quis me alongar, por isso que eu preferi fazer em 2 setores, tá?
E eu tenho aqui também algumas perguntas, não sei se você quer ficar coordenando, Fabiano, eu já posso ir respondendo Não, isso que eles espera aí estão que tem perguntando. algumas aqui que pularam no chat muito rápido, que o chat a pessoa vai fazendo. A Estou gente no question and answer. Ah, não, calma. É que o chat às vezes vai pulando, eu vou anotando aqui. Então, vamos lá. Se os passageiros queiram sair de Los Angeles e fazer os parques e alguma outra coisa, vocês indicariam um motorhome? O motorhome dá para fazer saindo de Los Angeles, devolver em outros lugares. Ele é longe para ir lá para o Yellowstone, né? Você daria para subir via Yosemite, tudo, mas eu não tenho nem noção de quilômetro exato agora, mas seriam uns 2, 3 dias puxados ali, né? Mas eu acho que dá mais de 1.500 quilômetros. É Uns longe ali 1.500 quilômetros para, precisos. exatos, fazer essa subida para essa região. Agora, se for fazer a Yosemite e esses outros parques do sul, aí dá para sair de Los Angeles e devolver em Las Vegas ou alguma coisa por aí, ou devolver no Arizona, enfim, O ideal, nesse caso, eu aconselharia fazer de Phoenix a Los Angeles. descendo tudo. Não, fazendo essa parte, não descendo, fazendo a parte justamente que você pega Las Vegas, pega o Vale da Morte, pega o Joshua Tree, pega o Zion, o Monument Valley, a Antelope Canyon, Grand Canyon, tudo isso você faz, que é uma linha mais ou menos horizontal, se você fazendo tudo isso daí. É um passeio maravilhoso. Perfeito. Vamos lá. Faz agora a questão do. Vamos lá para o Q&A, então, para a gente já Tá ok. fazer. Então vamos lá, vou pegar a primeira pergunta aqui. Retirar o carro. Eu retirei o carro no aeroporto de Rapid City e devolvi em Jackson, tá? Sem problema algum. Fiz esse trajeto todo de carro, tá? Isso daí não tem problema nenhum. E assim, Tá? quando tem custo nos Estados Unidos é baixo, né, de devolução dentro do mesmo país, não é Olha, alto igual. na realidade, eu não lembro qual foi o custo, tá? Mesmo que seja coisa de 200, 300 dólares, né? Tá, isso daí fica insignificante numa viagem desse porte, tá? Eu nunca me preocupo um pouco, eu nunca me preocupo, vai, né? Não é um pouco, nunca me preocupo com taxa de devolução, tá? A menos que seja entre Portugal e Espanha, que eles cobram uns absurdos, tá? Mas qual que é a ideia da taxa de devolução? Às vezes a taxa de devolução fala, vou pagar, devolver o lugar lá. No máximo, vai ser uma diária de hotel. Tá? O tempo que você gasta para se deslocar, devolver, fazer, não justifica. Então, realmente, nesse tipo de viagem, não é. Eu lembro que não foi caro, tá? Uma coisa exorbitante. Mas também é uma coisa que pode ser feita tranquilamente. Eu fiz essa viagem, se não me falha a memória, em junho, tá? Que eu fiz isso daí, que eu queria ir mais no verão, tá? A questão de restaurante e atrações fecharem cedo em relação à época do ano, elas praticamente só vão abrir no verão, tá? Esses restaurantes que eu comentei, que fecham às 8 da noite, são restaurantes típicos da cidade, eles trabalham o ano todo, mas no inverno muitas dessas estradas estão fechadas. Mesmo porque essas estradas que eu comentei ali, Sheridan, Buffalo, Gillette, quando você está passando na autoestrada, elas têm várias cancelas, tá? São cancelas que já estão escritas que são destinadas a fechar durante o inverno. Então, eles fecham a highway, tá? No inverno por causa da neve. Para ter uma ideia, se alguém assistiu um filme Fargo, tá? Vai lembrar bem, saber o que eu falo do inverno de lá, tá? Então, o Yellowstone fica praticamente todo fechado, tá? Todas as estradas de Yellowstone. Então, realmente, não é o lugar para fazer inverno. Inverno, a única coisa que nós temos para fazer nessa região seria fazer esqui em Jackson. Do Monte Rushmore para Yellowstone, 745 quilômetros. Foi isso que eu fiz. Eu fiz com parada, tá? Eu fiz com parada. Pode parar até em Deadwood, se quiser. Pode ver em Devil's Tower, parei em Sheridan, parei em Cody, e a gente vai fazer. Mergulhar no lago de Yellowstone, não sei. Eu acho que pode, porque é livre o acesso. A única coisa que é o seguinte, deve ser um frio do cão e não sei o que vocês vão ver lá, porque eu não sei dizer se tem alguma coisa para ser vista em especial, tá?
O ticket de entrada no Yellowstone, eu acho que foi por pessoa ou carro até 4 pessoas paga, sabe? Isso daí, na realidade, a gente paga, pode olhar no site, mas são valores irrelevantes, tá? Não for nada significativo de falar, nossa, como é caro, isso daqui, a gente tem que pensar nisso. O que é muito caro, comparando a qualidade que a gente tem em outros lugares, a hotelaria. Por exemplo, se você vai num Best Western na Flórida, você vai pagar talvez $100 a diária. Um Best Western e no West Yellowstone, provavelmente você vai pagar $350 a $400 o dia, tá? O Isso no Best Eduardo, Western simples. Por quê? Eles só têm público 3, 4 meses por ano. Eles só vão ter público de meio de maio a talvez até setembro. Então, o que acontece? Então, o custo deles é alto e realmente as diárias são bem altas e são muito poucos. Então, você não tem opção de ficar com preço mais razoável, tá? Sempre de carro? Sim, preferencialmente de carro. Só se tiver um grupo que quiser fazer esse tipo de passeio, que a gente pode operacionalizar isso, tá? Então, o melhor aeroporto foi aqueles 3 que eu citei, tá? Que é o Bozeman. Eu acho que é a melhor opção para quem for fazer o passeio de Yellowstone. Quem for fazer o circuito completo, teria que descer em Rapid City e sair por Jackson, sem dúvida alguma. tá, O de aí, South Dakota é justamente a Rapid City. o Eduardo, Fala. perguntaram aqui, então, do Yellowstone, é $35, eu acabei de checar aqui, um passe de 7 dias, por carro. É, não é nada absurdo, porque eu lembro que eu paguei, depois entrei, saí, não era nada muito significativo. Habilitação para motorhome, quem pode explicar melhor é o Fabiano, que o Fabiano que está mais por dentro disso do que eu, Tá, tá? o motorhome, vocês, que a gente trabalha com a Cruise America, que eles foram que deram os treinamentos, vocês podem alugar com a carteira normal do Brasil, não tem problema nenhum, porque eles ficam exatamente um pé, que é cerca de 25, 30 centímetros, do limite máximo permitido pelo governo americano. Então, eles trabalham exatamente os motorhomes para não ter problema de licença nenhuma de modo internacional. Olha, agora eu estou vendo aqui, o melhor. Calma aí, agora está pulando tudo aqui, eu já estou me perdendo aqui, peraí. O que é É pago pago a nas transferência. atrações do Tá, eu Yellowstone? ia sugerir treinamento de outros parques, tá? Eu gostaria de fazer a parte do Arizona, porque eu me surpreendi muito quando eu fiz a parte do Arizona, tá? Porque existe muita coisa maravilhosa lá que a gente nem imagina, tá? Até visitar vinícolas, visitar cidades fantasmas, visitar um monte de coisa que existe, tá? Talvez podemos preparar um do Arizona, porque o que acontece? Eu sinto pena é uma palavra meio estranha, tá? Mas vamos supor, todo mundo só liga Las Vegas e Califórnia, Las Vegas e Califórnia. E muitas pessoas já conhecem Califórnia, tá? E repetem, enquanto tem coisas maravilhosas para ser explorado no Arizona, tá? É, Ó, já tivemos consultas sobre fazer alguns parques americanos de trem. Existe essa opção? São dentro dos meus parques? Olha, de trem é impossível ser feitos, tá? Você não consegue fazer de trem esses parques. aliás, trem nos Estados Unidos, infelizmente, é muito ruim. Tirando pequenas exceções, por exemplo, ligar às vezes Washington com Nova York dá, ou fazer, mas assim, não é uma opção muito viável nos Estados Unidos a questão do trem. O pessoal aqui Tá? perguntando de estacionamentos e pernoite de motorhome, duas. Tem muito lá, viu, Fabiano? Isso daí tem muito. Tem muito camping, muito motorhome, que é uma região que eu percebi, inclusive eu conversei, quem tirou aquela fotografia minha lá naquela placa lá que divide, eu fiquei conversando, era um casal. Então é muito comum assim aposentados terem um motorhome nos Estados Unidos e ficar passeando justamente pelo interior. Então eles têm super suporte para camping e para motorhome. Então isso daí é coisa muito comum de lá, tá? Assim, tem desde aquelas Kombi que fica meio entre parênteses um motorhome, né? Até aqueles motorhomes super sofisticados que a gente vê em programa de televisão. Você vê de tudo e a turma
lá passeando direto. É muito comum isso no verão nessa região. Então, toda a infraestrutura vocês vão achar de uma forma muito fácil, quem quiser fazer de motorhome. Não, e existe um aplicativo que você consegue colocar o camping, porque existem desde estacionamentos, que não tem uma estrutura tão grande, até campings que tem piscina, que tem tudo. Então você consegue escolher a opção que é feita de acordo com o perfil do passageiro que vocês têm, tá? Então isso é tranquilo. Ô Eduardo, essa questão do que é pago nas atrações do Yellowstone é difícil, porque tudo que é Nada. beleza natural não é pago, a não ser que ela queira fazer um raft, queira fazer alguma coisa que tem algumas opções, mas Não, aí que é pago, não, né? na realidade não tem o rafting, não tem nada lá. Tá lá é um parque nacional onde você vai, tá, e vê as belezas naturais. Você só paga o ingresso, tá? O resto tudo é livre. Você não paga nada, tá? Então é só o custo do acesso mesmo. Tá? E lá também você não vê essa exploração de coisas. Eles têm, vamos supor, no West Yellowstone, que nem você comentou, rafting, às vezes trekking com guia, coisa assim, eles têm, mas normalmente eles fazem meio ali na vizinhança do Yellowstone. Agora, trekking pode ser que exista com guia, tá? Mas a ideia deles, dos parques nacionais, é realmente ser grátis, fácil acesso, você paga o ingresso e tem tudo, tá? Essa que é a ideia. Ok. E a última aqui que ela fazer o Arizona, Utah e Novo México, que seria. Que eu comentei, né? Que Utah É. seria o sul de Utah, onde tem o Zion Park, tal, e o Bryce Canyon. Beleza, estou interrompendo aqui, Eduardo, que acabaram as perguntas, a gente está voltando aqui. Agradeço a todos aí mais uma vez. Hoje terminou de uma forma mais rápida a nossa apresentação, a não ser que tenham mais algumas perguntas, senão a gente vai encerrar por aqui. Eu estou aberto a tirar dúvidas a hora que vocês quiserem. Tem alguém, já vi que algumas pessoas que viram as nossas apresentações já ligaram para mim, perguntaram algumas coisas específicas, e realmente, para mim, é o maior prazer esclarecer, tá? Tá? Pode contar comigo, que é o que eu gosto de fazer. Tá. E pessoal, hoje a gente mandou para todos vocês uma promoção do Explora, é bem interessante, então a gente vai estar disponibilizando até material para publicação em mídias sociais e todas as informações, banco de imagens para quem quiser criar a sua própria campanha, está no e-mail aí de todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida também pode entrar em contato comigo, que algumas já entraram aqui no WhatsApp enquanto a gente estava na apresentação. Agradeço aí a todos e estamos encerrando.